Hoje nós vamos começar a falar das neuroses eclesiásticas. E é mais ou menos como aquela piada, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Como eu prefiro pensar lá na frente, prefiro terminar com a boa, então resolvi começar pela notícia ruim. Então hoje nós teremos más notícias, que tem a ver então com neuroses eclesiásticas. O que são neuroses? Neuroses é um tipo de adoecimento psicológico, emocional. Mais um exemplo, por exemplo, são as fobias, né, as manias, como manias de limpeza, como medo de um bicho de caverna, de determinadas coisas, que não nos tiram da realidade, não nos fazem pensar que somos outra pessoa, mas prejudicam a nossa vida e nos causam sofrimento e por isso entram na categoria das doenças. Basicamente a saúde emocional ela é considerada já desde Freud como a capacidade de amar e trabalhar. A doença, então, é o que nos dificulta ou às vezes até impossibilita amar ou trabalhar, ou as duas coisas. E nós a chamamos de eclesiásticas porque essas neuroses elas acontecem mais frequentemente no nosso povo de igreja, no nosso ambiente eclesiástico. E aqui eu preciso falar, para não ser mal entendido, não quero dizer jamais que a igreja seja uma coisa ruim. Tem muitos estudos que já comprovam as coisas boas que fazem para as pessoas participar de uma igreja, de um grupo religioso, de uma comunidade de fé, trazem muitos benefícios. Mas também é verdade, e a gente percebe isso tanto pelos gabinetes pastorais de aconselhamento, quanto pelos consultórios psicológicos e médicos, também é verdade que cristãos adoecem e de um certo tipo de adoecimento nos é mais comum. Então é nisso que nós vamos dar uma olhada. Primeiro deixa eu compartilhar um pouquinho da minha própria caminhada. Eu nasci num lar cristão, evangélico, lá no interior do Rio Grande do Sul. E desde cedo, então, tive contato com a Bíblia, com a igreja, com Deus, com Jesus, da forma como meus pais me ensinavam. Então, lá pelos 5, 6 anos, eu já decidi crer em Jesus, entregar a minha vida a Ele. Fui batizado, era numa igreja batista. Aos 10 anos de idade, eu era baixinho, então eu precisei ficar no último degrau do batistério, porque senão ia afundar antes do próprio batismo. Então ainda era pequeno, mas já entendia o suficiente, que Jesus tinha morrido pelos meus pecados e por causa disso ele me dava a salvação. Ao mesmo tempo, eu aprendi isso, hoje só que eu entendo isso, que eu levava as coisas de Deus e as coisas da igreja bastante a sério. Daria para dizer a sério demais. Hoje, olhando para trás, eu percebo que na época em que eu estava crescendo, pré-adolescente ou até antes e na adolescência, a liderança na minha igreja, especialmente o pastorado, era bastante severa em algumas coisas. E isso ajudou a desenvolver dentro de mim, e provavelmente eu já tinha umas características assim, um receio de estar errando. Então, quando eu tinha lá meus 14 anos, 15 talvez,
Minha irmã participou de um grupo evangélico que viajava e cantava por várias cidades do Brasil e compartilhava então com a gente lá na nossa cidade os estudos bíblicos que recebia de preparação, e um que em especial me marcou era um estudo sobre a importância da gente ter consciência limpa, a importância de ter tudo acertado, tudo, se tivesse errado com alguém e se desculpar, coisas que são boas medidas. Mas como eu levava muito a sério, eu resolvi, ainda adolescente, também levar esse estudo, esse ensino a sério, e comecei a pensar, bom, quem será que eu ofendi, que fiz algo mal e que eu poderia então me desculpar? Lembrei de uma outra pessoa, fui me acertar, e depois chegou naquela situação em que, bom, mas e aquela brincadeira que eu fiz, será que foi mal interpretada? Será que a pessoa ficou sentida, ofendida? Não sei. Mas por via das dúvidas, já que estou querendo limpar a minha consciência, eu vou lá me desculpar também. E lá ia eu, isso também para o ambiente de escola, não só no ambiente de igreja, e isso foi crescendo, essa necessidade de se sentir limpo, né, sem culpas. Eu já chegava ao ponto de eu começar a me desculpar por coisas bem banais, como por exemplo numa mesa de jantar em casa, eu vou lá pegar uma mussarela para pôr no pão, alguém outro também vai pegar, desculpa, desculpa, pega você, e assim por diante. A minha consciência estava então hipertrofiada, a gente pode dizer. Isso é uma neurose. Não é uma percepção saudável do trato com os outros e da nossa capacidade de fazer o outro sentir, fazer o outro ficar ofendido. Eu estava achando que eu estava fazendo muito mal e precisava reparar tudo que eu fizesse. Isso demorou um pouco para eu aprender que não era bem assim. Na verdade, só depois, quando eu fui para o seminário, comecei a aprender mais sobre a Bíblia, comecei a estudar a Bíblia, inclusive para preparar sermões para a igreja onde eu servia. E aí eu fui vendo detalhes no texto bíblico. Eu lembro especialmente uma época que eu estava fazendo uma série de estudos na carta de Paulo aos Colossenses, e aí eu via que Deus não era bem assim como eu estava sentindo. Tem, por exemplo, um verso lá no final de Colossenses 2, onde diz assim: se vocês já morreram com Cristo, por que vocês ainda se sujeitam a regras como não toques, não proves, não manuseies, não faça isso, não faça aquilo? Essas coisas todas se desfazem pelo uso, né? Vocês já ressuscitaram com Cristo. E assim eu fui percebendo que o processo de santificação era uma coisa diferente do que eu estava pensando e do que eu estava sentindo. E assim, aos poucos, fui me recuperando dessa neurose. Mas isso deixou em mim essa marca e me levou a investigar esse tema disso. Como é possível que um lugar que me fez tanto bem ao me apresentar Jesus Cristo, o Evangelho, me fazer conhecer a Bíblia, ter irmãos e irmãs na fé, também me fez adoecer emocionalmente? Então, isso levou a essa pesquisa que anos depois, aí no final do século, no 1990 e muito, se transformou então nesse livrinho, Neuroses Eclesiásticas, que é basicamente a base do que a gente está vendo aqui nesses estudos. Então eu precisei convencer a mim mesmo e depois, com o tempo, podendo convencer também a outras pessoas
que nem tudo em nossos ambientes de igreja é positivo, nem tudo faz bem. Então, a gente vai agora, nessa parte das más notícias, olhar para o mal-estar da igreja. E com essa sensibilidade, então, eu fui percebendo que a Bíblia também fala disso. Tem um verso na Bíblia, por exemplo, que sempre estava lá, mas eu só fui descobrir nesse período, onde diz assim: as vossas reuniões não contribuem para o bem, e sim para o mal. Ou na linguagem mais tradicional, quando vos reunis é para pior e não para melhor. Isso está na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 11, o verso 17. Então é bíblico que em algumas situações, quanto mais a gente vai para as reuniões da igreja, a gente pode ficar pior. Sendo que o normal é que a gente fique melhor, mas há situações excepcionais em que não é isso que acontece. Aí eu vou compartilhar com vocês mais ou menos o processo de investigação que eu fiz para tentar descobrir melhor como que esse adoecimento, né, essa neurose se desenvolve, né, em nosso meio. Eu lembro quando eu estudava psicologia, a gente tinha lá então a matéria de psicopatologia, que são as doenças, né, da psique, da mente, e aí a gente era levado a visitar ou hospitais psiquiátricos ou clínicas onde pessoas estavam doentes e internadas sob cuidados. E uma coisa, isso era lá na década de 80, uma coisa que me impressionou é que lá no lugar onde eu fui visitar havia um número considerável de irmãos meus na fé, de pessoas evangélicas. E esse adoecimento que leva à internação, popularmente, geralmente a gente chama de loucura, né? Isso para mim então me fez perceber que o nosso ambiente evangélico não é uma barreira para o adoecimento, ele não impede que as pessoas adoeçam. E também não sempre vai curar as pessoas que adoecem mentalmente. Pode ser que as pessoas já estavam bastante adoecidas e vieram procurar ajuda na igreja e nós não conseguimos curá-las. Pode ser que elas não estavam e no nosso meio é que foram desenvolvendo esse adoecimento. Mas em todo caso aí tem algo para ser investigado, né? Porque muitos irmãos e irmãs na fé, na linguagem popular, enlouquecem, né? Saem fora de si, passam a ter delírios, visões, que são doenças, adoecimento mental que precisa mesmo de tratamento. E precisam de tratamento tanto quanto os que não participam da nossa comunidade de fé. O segundo sinal de problemas que me pôs a pensar foi o fato de, como eu estava no meio da Igreja Batista, a gente tinha lá o nosso Jornal Batista, e já naquela época, na década de 80, uma edição daquele jornal disse: o número de batistas que nós somos hoje é praticamente o mesmo do número de ex-batistas que temos hoje. E eu tenho certeza que a mesma realidade também acontece com as outras igrejas. A gente não pode querer que todo mundo que venha para a nossa igreja goste. Isso seria irreal. Mas tanta gente assim não gostar e abandonar e não querer mais saber, não querer voltar mais, assim, metade vai embora, só metade dos que vêm ficam, provavelmente o problema não está nas pessoas. Quando é um e outro pode ser uma situação individual, alguma razão pessoal, mas quando é tanta gente assim, provavelmente no nosso meio também tem responsabilidade por isso. Um outro sinal preocupante em nosso meio graças a Deus ele está menos evidente hoje, não está tão forte,
mas é aquela reserva em relação à pessoa, aos jovens, principalmente, irem fazer faculdade, especialmente no terreno aí das ciências humanas. Então, se você vai fazer psicologia, se você vai fazer filosofia, se você vai fazer sociologia, história, às vezes vem alguém lá, algum líder, algum tio, alguma pessoa da família dizer: olha, cuidado para que isso vai te fazer cair da fé. Olha, mas que fé é essa que não aguenta um curso de 4, 5 anos com pessoas que não necessariamente tenham a mesma fé, ou que até zombem da nossa fé, mas que fé é essa que não pode aguentar isso? Então tem algum problema no lado da nossa fé se a gente não confia que ela pode suportar um curso, né, de 4, 5 anos. E um último desses sinais preocupantes, eu demorei um pouco mais a entender. Eu trabalhava numa audiorevista e uma vez por mês, por conta dessa parte de áudio, eu ia para um estúdio de gravação para gravar o CD dessa revista. Aí uma vez eu me tornei amigo das pessoas que trabalhavam lá naquele estúdio. Eram músicos, como é comum, né, nessa área, eram bons músicos e bons profissionais também de gravação, e eu perguntei para eles: o que vocês acham dessa música gospel? Isso também era lá no final da década de 80, assim, ainda não existia tanto som gospel como hoje, mas já havia alguma coisa. Aí eu percebi que eles estavam tomando cuidado para não me melindrar, porque eles sabiam que eu era evangélico. E aí eles falaram assim: olha, é um pessoal que tem uma técnica boa, eles tocam muito bem, só que parece que não tem alma. Aí eu não entendi muito, mas agradeci e me pus a pensar sobre o que isso significava. Demorou mais, mas acho que eu entendi. O que vocês podem ver aí é um gráfico na tela sobre o processo de pasteurização do leite, né, que faz aquele leite em saquinho que hoje quase não existe mais, mas é semelhante ao UHT que faz o leite de caixinha. Você aplica um choque térmico e com isso você mata bactérias, germes, mas acaba matando também qualquer outra vida que tem ali no leite, e por isso ele dura mais, mas já não tem mais praticamente vida nenhuma. Eu tenho a impressão que uma coisa parecida acontece com a nossa espontaneidade, com a nossa vida emocional em nosso meio. Por exemplo, por que nós temos poucos cristãos fazendo carreira artística secular? Por que temos poucos cristãos humoristas, por exemplo? Isso já nem é tão difícil de responder. Metade das piadas que se faz é sobre sexo e no meio evangélico parece que não cai bem falar disso. A outra metade são coisas politicamente incorretas, então não sobra muito repertório que não seja algo, né, considerado errado, mas percebe essa preocupação, né, de será que pode, será que não pode, será que vai melindrar? Parece eu lá com a minha consciência exagerada lá na adolescência. E aí eu percebi que isso começa desde cedo, lá desde da garotada jogando futebol, onde a gente não permite palavrões. Não me entendo mal, de novo, não estou dizendo que sou a favor, mas é um processo emocional que corre ali, né, que a gente aplica um certo abafa, um certo choque, né, sobre nossas emoções. E por isso também nas áreas onde seria o lugar de expressar as emoções, elas já estão mais reprimidas. Acho que por isso que aqueles meus amigos disseram: olha, esses músicos parece que não têm alma, né? Eles tocam muito bem, mas não expressam muita coisa. Porque a gente acaba tendo um receio, né, de se expressar. Então isso me levou a
a realizar então uma investigação, quer dizer, como é que a gente vive a experiência de igreja. Basicamente, isso tudo era na situação antes da pandemia, do Covid-19, que tornou todos os encontros virtuais, né, por bastante tempo, mas antigamente então a gente falava de ir à igreja. E a igreja acaba sendo um prédio, e se a gente dá uma olhada para esses prédios, desde as catedrais antigas, que são enormes, né, até hoje as catedrais aí dos irmãos neopentecostais, que também são enormes, já dá assim um descompasso, uma impressão assim, Deus é enorme, está lá em cima e nós somos pequeninos aqui embaixo, então cuidado. Quando tem um verso lá no livro bíblico de Eclesiastes que fala isso, né? Olha onde você pisa quando você entra na casa de Deus, porque ele está lá em cima. Fala pouco, porque ele já sabe tudo. É mais ou menos nessa atitude. Aí entramos no prédio e os cultos, eu tive um período na minha vida em que eu rodei por várias igrejas, procurando conhecer, procurando uma igreja, tanto no meio tradicional, histórico, pentecostal, neopentecostal, visitei muitas. E, em geral, os cultos são bastante semelhantes. Então, eles começam com aquele período de louvor, mais antigamente era combinado com o pregador, qual é o tema, e se faz o louvor mais ou menos de acordo. Em outros lugares, a maioria das vezes, agora já é uma produção independente, se faz de um jeito, independente do que for depois falado na pregação. Mas uma coisa comum em praticamente todas as igrejas é o nível de volume, de áudio. Tudo é amplificado. E bastante amplificado. Até a bateria, que é capaz de fazer bastante barulho, ela ainda recebe amplificação. E eu me pergunto às vezes o que aconteceria se não tivesse, né, a amplificação. Será que seria todo aquele mesmo enlevo, toda aquela inspiração? Às vezes a gente percebe, né, até nos fins dos louvores, o guitarrista lá espana a guitarra, o baterista faz também um frenesi, meio que para ajudar as pessoas a sentirem mais emoção e aplaudirem. Não é muito diferente do que se faz nos shows de música secular. E a gente fica em dúvida, né, o quanto disso vem do Espírito Santo, o quanto isso vem do nosso espírito humano, né, que precisa dirigir, né, as emoções, provocar, elevar, né, as emoções. Mas assim começam os cultos, depois geralmente vem a hora das ofertas, e aí muitas comunidades dão uma importância enorme para esse período de coleta de dinheiro. Cada vez mais ultimamente construímos estruturas, prédios, programas e tudo que precisa ser pago, precisa ser bancado, e estamos gastando boa parte da nossa energia em ganhar dinheiro para manter essas estruturas ou para ampliá-las ainda. Lá nos Estados Unidos a gente vê pelos filmes que eles colocam cartazes do lado de fora da igreja, placas onde escrevem frases. Talvez uma frase que a gente devesse pôr hoje na nossa igreja do lado de fora é: não queremos o seu dinheiro. E isso, não tenho visto igrejas assim. Mas quem quer dinheiro geralmente não é Deus, Deus quer a nossa vida. Quem está querendo dinheiro às vezes somos nós. Passa-se a hora das ofertas, depois da hora das ofertas vem a hora da pregação, geralmente dos sermões. E ao visitar todas aquelas igrejas, eu percebi que os sermões são basicamente de dois tipos, em todas elas, em praticamente todas elas. Um é o tipo que a gente
prega, e eu também sou pregador, que a gente prega para o pessoal de fora, que não é da igreja, então a gente chama isso de sermão evangelístico, e ali é basicamente o vinde a mim, de Jesus, e Jesus te ama, Deus tem um plano para a sua vida, venha, creia nele, receba a salvação, que é uma pregação muito boa e bonita. E a outro tipo de mensagem é para os de dentro, para os que já aceitaram esse convite e passaram a se integrar à igreja. E nessa mensagem, para os de dentro, para os de casa, em praticamente todas as vezes, o tom é alguma coisa que ainda precisa ser feita. Ou você precisa orar mais, ou você precisa ler mais a Bíblia, ou você precisa anunciar mais o Evangelho, você precisa de mais compromisso, você precisa investir mais, ou você precisa parar com esse ou aquele pecado. Sempre alguma cobrança. Domingo após domingo, após domingo, após domingo. Parece que, como isso é recebido como sendo a palavra de Deus, né? E parece que nosso Deus nunca está satisfeito. Todo domingo a gente fica sabendo mais uma coisa que ainda está faltando. E no domingo que vem, mais outra coisa que ainda está faltando. Quando vai chegar a hora em que a mensagem vai dizer: minha filha, meu filho, que bom que você está aqui, gosto tanto de você, estou tão feliz com você, que é como Deus falou com Jesus, o seu filho por excelência. Esse é o meu filho querido que me dá muita alegria. Mas não falamos isso para os irmãos de Jesus, outros filhos e filhas de Deus pela fé. Ao contrário, sempre estamos querendo melhorá-los, precisando melhorar. E depois, em algumas igrejas, aí não em todas, ao final do culto, depois se faz filas para receber oração, seja de bênçãos, seja de intercessão, problemas espirituais, necessidades materiais. E em algumas das nossas igrejas a gente percebe assim a importância que se dá a que as pessoas saiam do seu lugar e venham à frente. É como se eu, pregador, não ficasse satisfeito enquanto não viesse uma multidão atendendo o meu apelo. Mas o sermão do próximo domingo vai de novo fazer toda aquela força para que eu venha à frente e receba a oração, a imposição de mãos, ou seja lá a forma que for. É como se todo domingo eu devesse estar muito mal para precisar dessa ajuda especial, desse irmão, dessa liderança que está lá na frente. Que igreja é essa em que a gente precisa sempre estar mal para ser bem-vindo? É como se não fosse bom ficar lá no meu lugar. Como é que a gente se sente, então, nessa igreja? E essa investigação agora chega no ponto de vamos tentar fazer um diagnóstico. Para fazer esse diagnóstico, o que nós vamos levar em conta? Tem igrejas que se preocupam para ver se o que está sendo ensinado é correto, então uma doutrina certa. Tem igrejas que focam em bênçãos materiais, em prosperidade, em enriquecimento. Tem igrejas que se preocupam com manifestações de poder, de sobrenatural. Tem igrejas que se preocupam com a conduta dos seus membros, com o comportamento. O que nós vamos considerar? Eu nos convido a considerarmos os caminhos do nosso coração. Os nossos sentimentos, principalmente quando não fazemos o que deveríamos fazer, e também as nossas motivações, mais do que o que fazemos, nossos comportamentos, o porquê fazemos. Então, ao investigar essas motivações, uma situação que é dramática para muitos cristãos é assim, quando a gente vai tomar alguma decisão um pouco mais importante, né, a gente quer ter a certeza de qual é a vontade de Deus.
E a gente vai acabar num dilema, muitas vezes, porque nos foi ensinado que a vontade de Deus sempre vai ser algo diferente da minha vontade, ou geralmente até oposto à minha vontade. Se eu gostaria disso, Deus quer aquilo. E eu fico na dúvida, e muitas pessoas, e eu conheço o sentimento, já passei por isso também várias vezes, a gente fica paralisado, e fica orando e pedindo sinal, às vezes abre a Bíblia para tentar uma resposta, vai pedir conselho, a gente não consegue avançar, porque precisa ter a certeza de que aquilo vai ser a vontade de Deus. Mas, no entanto, na Bíblia, nem sempre é assim. Teve várias vezes em que, por exemplo, o apóstolo Paulo não sabia qual era a vontade de Deus para os próximos passos. Eles tentavam ir para um lugar e não dava certo, tentavam em outro também não dava certo, e ficaram ali atravessando toda a província da Ásia, até que talvez 3, 4 semanas depois veio uma visão, um sonho à noite, aí eles perceberam e souberam para onde ir. Mas Deus conta também com bastante tempo de dúvidas. Outras vezes não é nem dúvidas, né? Outras vezes Jesus, mais de uma vez, para pessoas diferentes, ele chegou e falou: o que você quer que eu faça? Mas ele inverteu a pergunta. Eu fico tentando saber o que Deus quer que eu faça, e Deus vem a mim e pergunta: o que você quer que eu te faça? E se eu não me sinto minimamente à vontade, desconfio da minha vontade, não aceito, eu quero que Deus tome a decisão, e ele pergunta: não, o que você quer? Aí a gente fica perdido. Por exemplo, qual é o pai ou mãe que na hora de seu filho chegar a te completar o ensino médio, né, e vai querer tentar uma vaga na faculdade, vai dizer para ele: olha, você tem que ser um matemático, né, ou você tem que ser veterinária. Quais são os pais que fazem isso? A gente não faz isso com nossos filhos. Por que Deus faria isso com os filhos dele? Como a gente faz? A gente pergunta: filho, filha, o que você gosta de fazer? O que te interessaria conhecer mais? E dá força para que experimentem nesse sentido. Será que Deus, que é o modelo, né, de pai por excelência, não faria alguma coisa nesse sentido também? Se interessaria com nossos gostos? O que está por trás dessa paralisia até que a gente descubra a vontade de Deus é um enorme medo de errar. Porque se a gente errar, e errar no nosso evangeliquez significa pecar, né? Se a gente pecar, é como se fosse o fim do mundo. A gente não pode errar. E quem não pode errar não arrisca nada, e quem não arrisca nada acaba não fazendo nada. É como se tivesse rodeado por um leão procurando uma chance para atacar. A Bíblia até usa essa figura, mas não é para Deus que ela usa. Então, aqui na nossa tentativa de diagnóstico, eu coloco esta como a primeira e mais importante neurose, né? Um fator que nos faz adoecer. É sentir medo de Deus. É sentir esse medo do castigo, como diz João em sua primeira carta, lá no capítulo 4. O medo envolve castigo. Então a gente está com medo de ser castigado, e aí é melhor não fazer nada. Como o terceiro servo daquela parábola que Jesus ensinou lá sobre os talentos. Ele diz: a pior coisa que poderia acontecer seria eu perder esse talento. Talento era uma quantidade de prata ou de ouro, de bastante dinheiro. A pior coisa seria eu perder isso, deixa eu esconder, ninguém fica sabendo, quando ele voltar eu devolvo, não perdi, olha aqui, cuidei, aqui tens o que é teu.
Então esse medo de errar, de um castigo de Deus, acaba sendo então traduzido como uma imagem de Deus que mete medo. Quer dizer, no fundo, o medo que nós temos é de Deus. Mas como? Justo nós que somos ensinados que Deus é amor, e nós cantamos e pregamos para os outros que Deus é amor, que Deus nos ama. Sim, é verdade. E Deus é amor. Mas por alguma razão nós temos medo desse Deus que nós mesmos ensinamos que é amor. Isso já aconteceu na história com o primeiro povo de Deus, né, quando formou o povo de Israel, a hora de tirá-los do Egito, e eles foram chegando ali na Canaã, na terra prometida, chegaram lá a partir da cidade de Cades Barneia, enviaram espiões para conhecer a terra, e quando eles voltaram, eles disseram: a terra é muito boa, mas as cidades são fortalecidas, as pessoas são muito fortes, tem até gigantes, eles estão muito bem armados. Nós somos ex-escravos, acabamos de sair do Egito, não temos nem arma direito, não tem a menor chance da gente conquistar essa terra. Só dois, Josué e Caleb, disseram: não, se o Senhor vai nos dar, nós vamos ganhar. O povo decidiu não, que não dava. E aí lá no verso, Números capítulo 14, verso 3, porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não conseguiram crer no amor de Deus, conseguiram crer no medo de Deus. E assim, não entraram na terra prometida. Foi a geração seguinte só dos filhos deles que entrou. Essa situação de filhos, mas com medo, ela acontece também aqui no nosso meio. Eu não sou nenhum entendido nisso, mas aprendi um pouquinho, a minha esposa é assistente social, e uma coisa que eu aprendi é assim, quando crianças são adotadas, e às vezes então o assistente social vai visitar a família para ver se as crianças estão se adaptando bem à nova vida, uma coisa que se costuma observar, então, é como as crianças interagem. Às vezes tem alguns filhos biológicos também na família, porque assim, no início, nos primeiros períodos, as crianças costumam ser bem quietinhas, muito bem comportadas, fazem tudo direitinho, dizem obrigado, por favor, todas aquelas coisas. Mas por quê? Porque lá no fundo elas têm um medo danado de serem devolvidas e de voltarem a não ter uma família sua, de voltarem para as casas de passagem, para orfanatos. Então elas se comportam muito bem. Agora, quando eles começam a se sentir um pouco mais à vontade, começam a entrar também nas discussões e nas brigas, a se defender, isso pode ser um sinal, e lembra de novo, eu não sou entendido nisso, isso pode ser um sinal de que eles já estão mais confiantes de que estão sendo amados, que não vão ser devolvidos. Então essa nossa neurose principal de medo de Deus, ela parece essa síndrome dos filhos adotados que não confiam muito nos seus pais, na sua nova família. E tomam todo o cuidado para não desagradar. A Bíblia usa essa linguagem, por exemplo, em Romanos capítulo 8, quando ele coloca essa linguagem de medo no passado israelita dos escravos no Egito, que um escravo tem que ter medo do seu senhor, porque ele tem poder de matá-lo, ele tem poder de castigá-lo terrivelmente. Então ele não pode desagradar seu senhor. Mas os filhos, não. Os filhos, eles não têm medo de seus pais. Então ali diz em Romanos 8:15 que Deus nos deu, não nos deu um espírito de escravidão para outra vez ficarmos com medo, mas nos deu um espírito de adoção,
pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. E Abba é o jeito como uma criança chama seu pai. Então o nosso medo de Deus se assemelha a esse medo de crianças que não confiam muito no ambiente onde eles estão sendo acolhidos, têm medo de ser dispensados, colocados para fora. Essa é a grande, principal, primeira neurose eclesiástica. Há uma segunda neurose que é um desenvolvimento, um fruto da primeira, que eu chamo de afastamento involuntário da verdade. Afastamento involuntário da verdade é quando a gente começa a tentar ser como a gente imagina que deveria ser, mas que lá no fundo a gente sabe que não é. É involuntário porque ninguém está querendo enganar ninguém, mas a gente está tentando corresponder às expectativas. Isso aconteceu primeiro lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva comeram lá o fruto proibido do conhecimento do bem e do mal e perceberam de repente que eles estavam nus e resolveram fazer alguma roupa. Começou ali a primeira Fashion Week do mundo. Quer dizer, nós temos coisas a esconder, temos vergonhas para cobrir. E aí quando Deus vem passear no jardim, ele se esconde. E Adão responde, eu tive medo, né, ouvindo a sua voz, tive medo porque estava nu. Então, esse tentar apresentar sempre a sua melhor imagem acaba nos levando a não sermos tão verdadeiros. E os primeiros a cair nessa tentação geralmente somos nós, líderes, pastores, pregadores, líderes de louvor, lá no meio das nossas igrejas. Às vezes eu chamo isso de maldição do microfone, porque a gente está tão em destaque, até pela arquitetura, né? Geralmente estamos num patamar acima para que todo mundo veja, então as pessoas nos olham de baixo para cima. As pessoas nos perguntam, né, sobre as suas dúvidas, pedem nosso conselho para as suas decisões, e a gente acaba gostando disso. O que elas querem não é, na verdade, saber a opinião do Cal. Elas querem saber a vontade de Deus. E por eu ter um título de pastor, imaginam que então eu vou comunicar a vontade de Deus para elas. E com o tempo eu acabo gostando dessa, entre aspas, fantasia. Não é fantasia porque a gente não está tentando enganar ninguém, mas eu acabo incorporando um pouco e me comporto já de um jeito mais santo, que pareça mais consagrado, mais dedicado e mais longe de qualquer pecado. Só que não é verdade. Eu continuo sendo tão humano como sempre fui, continuo sendo pecador e vou continuar até o dia que eu morrer ou Jesus voltar, o que acontecer primeiro. Então essa maldição do microfone, né, e isso vai para todo mundo que aparece com mais destaque, é uma presa fácil dessa segunda neurose. A gente acaba deixando de ser tão verdadeiro e tenta se apresentar como Adão e Eva o melhor possível, né? Mesmo que não seja tão verdade. Por trás disso está aquela pasteurização das nossas expressões emocionais também, que a gente falou há pouco. E uma terceira neurose, que nem sempre é o caso, mas por vezes acontece, é o que a gente tem chamado aí de ativismo evangélico, ativismo eclesiástico, em que a gente se dedica a um monte de atividades. E geralmente só temos o fim de semana, ou às vezes as noites da semana, e participamos do grupo disso, do esforço daquilo, do esforço das visitas, dos ensaios, e cada um dos departamentos precisando preencher a sua grade de programação e vai colocando convites e pressão e querendo
que a coisa funcione e a gente faz sentindo como sendo para Deus. No nosso coração até é assim, mas às vezes só quando a gente consegue sair um pouquinho dessa roda viva que não para de girar, a gente percebe, nossa, o que eu estava fazendo? Eu me lembro aí de um tio meu que certa vez comentou, ele tinha, né, família com filhos em várias idades, olha, sábado à tarde tem lá a União dos Juniores, sábado à noite tem os jovens, domingo de manhã tem isso, domingo à tarde tem ensaio daquilo, reunião daquilo outro, quando é que eu vou poder sair com a minha família? Quando é que a gente vai poder passear, cultivar nosso relacionamento? Para um dia que era para ser de descanso, a gente se dedica e chega domingo 11 da noite em casa absolutamente estourado, sem força mais nenhuma. Pode ser, não necessariamente, mas pode muito bem ser um esforço para tentar compensar esse sentimento de que nós ainda não somos adequados, ainda não estamos à altura da cobrança que nos é feita domingo após domingo, após domingo, após domingo, após domingo. A gente faz o que pode, mas acaba sendo um adoecimento, acaba sendo um esforço que nos pode vir a fazer mais mal do que bem. A gente está acreditando que vai estar agradando a Deus e estamos descuidando de nossa saúde, estamos descuidando de nossa família, de nossas amizades, com a melhor das intenções. Basicamente são essas as 3 neuroses eclesiásticas principais que pelo menos eu encontrei nesse estudo, e essa é a parte das más notícias. A boa notícia é que existem boas notícias. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos estudar o tratamento que é dado no Evangelho mesmo para essas neuroses, para esses nossos adoecimentos. Espero vocês, então, para o próximo encontro, as boas notícias a respeito das nossas neuroses, o que eu chamo lá de subtítulo no livro, o Evangelho para crentes, né? Que muitas vezes nós crentes somos ainda um povo não alcançado por essa parte curadora das boas novas de Deus.